Boa noite, pessoas, tudo bom? Meu nome é Saulo Daniel, eu leciono ética na instituição, na Escola Técnica Futurama, e vim trazer um pouco para vocês um apanhado de como o Covid-19 passou por São Gonçalo mediante a saúde pública. Hoje eu estou conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo, faço parte desse conselho desde 2019, estou no conselho como sociedade civil. Isso significa que eu represento a população. O conselho ele é dividido em gestores, funcionários públicos, instituições não governamentais, que representam a sociedade civil, e profissionais de saúde, que são representados pelos sindicatos. Eu sou o representante da sociedade civil. E no ano de 2020 nós fomos apanhados de surpresa por essa pandemia. E essa pandemia ela gerou especulações porque é algo muito novo, a gente não tinha nenhum dado sobre ela, E exatamente em maio, no início de maio, o Conselho Municipal se posicionou pedindo para que nós fiscalizarmos. Uma coisa que eu não falei: o Conselho Municipal é o órgão cofiscalizador da pasta da saúde, ou seja, a gente tem coparticipação na fiscalização dos ambientes que se trata de saúde pública em São Gonçalo. E no dia 8 de maio, o presidente do Conselho expediu um ofício solicitando a visita do Conselho nas unidades de saúde para verificar tanto os testes quanto a paramentação, se realmente os profissionais tinham o mínimo adequado para estar atendendo a população. Nós fiscalizamos 7 unidades, que é o Hospital Franciscano, o Hospital das Freiras, o Hospital Luiz Palmier, o Pronto-Socorro Infantil, o Pronto-Socorro Central, a UPA de Pacheco, a UPA de Nova Cidade e a Maternidade. E nós fizemos uma fiscalização também no tão famigerado Hospital de Campanha de São Gonçalo. E para conseguir trazer não para trazer algumas informações hoje, mas para trazer algumas informações para a população na época do que estava acontecendo com o Hospital de Campanha. Eu vou começar pelas vistorias nos hospitais municipais, onde nós chegamos e a gente verificou todo o equipamento, a preparação, os insumos para os profissionais de saúde estarem atuando, verificando qual eram os testes, porque como era uma coisa muito nova, em maio, a gente não tinha uma visão tão ampla igual temos hoje. A gente já vai para, se eu não me engano, 7 meses de pandemia, e com isso a gente tem uma visão muito mais apurada do que é hoje, o que é o coronavírus. No período que nós começamos a vistoria, nós tínhamos testes suave e rápido para as pessoas que estavam internadas na instituição. Você não fazia teste igual hoje, você não chegava lá e solicitava um teste, você ia, se internava e aí sim era testado. A professora Suzana vai falar um pouquinho da forma de testagem que vai trazer uma iluminação maior do que essa parte de testagem. E vocês, como técnicos, têm que ter a ciência que, como uma coisa nova, como o coronavírus é algo novo, a gente não poderia estar saindo distribuindo tudo à torta direita, porque até os exames, até os testes, a gente não tinha 100% de certeza se eles dariam realmente um positivo ou um negativo. E nós verificamos, o Conselho Municipal verificou nas unidades se tinha um teste e como era apurado. Quando nós começamos a vistoria, as unidades ainda estavam com os leitos bem vazios. Eu lembro muito bem que a própria UPA de Nova Cidade só tinham 2 casos, exatamente no dia 8 de maio só tinham 2 casos que eu tenho aqui anotado de pessoas com coronavírus lá. E as UPAs elas não são centros preparados para receber o coronavírus. Ela consegue atender e encaminhar para os hospitais. Quais eram esses hospitais? Era o Hospital Franciscano, que é o Hospital das Freiras, que ainda estava em obra, não estava ainda funcionando na época. O Hospital Luiz Palmier, eu estou falando de maio, o Hospital Luiz Palmier e o
pronto-socorro também estava recebendo Covid, né? Com o crescimento do Covid, houve uma troca. O Hospital de Retaguarda de São Gonçalo, me perdoe, nós também fizemos vistoria também no Hospital de Retaguarda. O Hospital de Retaguarda hoje passou a atender exclusivamente Covid, saiu do Luiz Palmieri, foi para o Hospital de Retaguarda, né? E hoje nós temos o Hospital de Retaguarda atendendo o coronavírus e temos o Hospital Franciscano atendendo o coronavírus, né? Quando nós desenvolvemos as vistorias, foram aparecendo novos centros de testagem. São Gonçalo, a primeira coisa que ele fez foi criar um centro de atendimento ao Covid, perto da Praça Zé Garoto, ali por trás do Correio. Lá era referência de testagem inicial ou de qualquer caso inicial que você tivesse em relação ao Covid. Você ia direto para lá. Hoje existe mais locais de testagem, né? Hoje nós temos o Pan de Neves, nós temos o Pan Coelho, nós temos o Pan de Alcântara, nós temos o próprio Hospital Franciscano fazendo teste, nós temos um drive-thru que até no momento está funcionando ali na feira de eventos nordestinos, né? Aquela feira de tradições nordestinas que tem aqui em São Gonçalo também, próximo ao PAN, né? Então hoje existe uma pluralização muito grande de testes, né? Mas a gente está focando, né, lá atrás para o que veio acontecendo, né? São Gonçalo teve uma visibilidade muito negativa em relação ao Covid, né? A gente pensou que o impacto do Covid ia ser bem maior em São Gonçalo, mas graças a Deus a gente conseguiu, a trancos e barrancos, levar o coronavírus positivamente, né? Eu não estou aqui para fazer política partidária, eu estou aqui para falar realmente o que aconteceu. Eu vou falar de coisas que aconteceram em relação ao ex-prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nance, e não estou aqui para ser demagogo, eu vou falar realmente as coisas que aconteceram, né? O ex-prefeito José Luiz Nance e o nosso secretário, eu estou falando do ex-prefeito porque atualmente a gente está num período eleitoral e a gente não sabe quem vai ser o próximo prefeito de São Gonçalo. O ex-prefeito José Luiz Nance, prefeito na época José Luiz Nance, e o secretário de saúde Jefferson, eles tinham a informação que ia ser implantado um hospital de campanha em São Gonçalo. A gente agora vai começar a falar sobre o hospital de campanha. E foi acordado que esse hospital de campanha seria em São Gonçalo, e a gente teria e o São Gonçalo teria o apoio, não São Gonçalo, mas o hospital de campanha teria o apoio de Maricá e Niterói, né? Mas para Maricá e Niterói poder apoiar a construção desse hospital de campanha, o governo do estado teria que passar as diretrizes de como é que ia funcionar, né? Pedir um planejamento. Qual é o planejamento desse hospital de campanha em São Gonçalo? Maricá e Niterói solicitaram isso, para poder aí sim liberar a verba que tinham falado que iam liberar. Cada um ia liberar 45 milhões, e totalizando 90 milhões de reais. Mas esses 90 milhões de reais não ia vir para São Gonçalo, iria para a Secretaria Estadual de Saúde para inauguração do hospital de campanha em São Gonçalo. O prefeito da época, José Luiz Nance, e o secretário de Saúde de São Gonçalo não tinham ciência de nada que acontecia no hospital de campanha. Entanto, quando nós fomos fazer a vistoria no hospital de campanha, a princípio nós iríamos ser barrados, mas como nós chegamos junto com o pessoal que estava na construção, e nós chegamos com educação, falando tranquilo, o pessoal entendeu a preocupação que a gente tinha com a população e deixou a gente fazer a fiscalização, né? Da mesma forma que o Hospital Geral e a UPA do Culumandê é de ordem do Estado, o hospital de campanha, que não foi à frente de São Gonçalo, também era de ordem do Estado do Rio de Janeiro, né? Volto a dizer, não estou aqui para fazer nenhuma política partidária, mas estou aqui para falar realmente o que aconteceu nesse período de coronavírus, né? A gente veio lutando no coronavírus com o Hospital Luiz Palmieri, tivemos que parar as cirurgias para poder atender o coronavírus, e com o passar do tempo, a gente não sucumbir, né? A gente teve que trocar o posicionamento, houve um posicionamento estratégico para levar o pessoal com Covid para o hospital de Retaguarda, onde até então não tinha Covid, e virou um hospital só referência de Covid, o hospital de Retaguarda e o hospital franciscano de São Gonçalo, né? Hoje, né, o panorama que nós temos em São Gonçalo é um panorama
positivo, né? Nós estamos entrando em um período de flexibilização mais avançada, né? Nesse período que nós estamos vivendo hoje, porque houve um crescimento não exorbitante, mas a gente estava no nível 1 de fiscalização, né? Que é um nível controlado dos leitos hospitalares, e quando esse termômetro, vou chamar de termômetro, subiu para o nível 2, a Secretaria de Saúde ela ficou alerta em relação à pandemia em São Gonçalo, até os leitos chegarem a um número mais preocupante. Aí sim a Secretaria solicitou uma não flexibilização, né, mas sim não vou chamar de regra, né, mas implantou uma diretriz mais rígida em relação ao Covid, que nós vamos viver nessas 2 semanas que nós estamos passando agora, né? Eu vou passar aqui para números que eu acho que é de muita importância, que a gente está falando muito do que aconteceu, do que foi, do que não é. Eu vou falar de números aqui de São Gonçalo. Eu vou falar de casos confirmados e vou falar de informações que a epidemia passou direto, né? Casos confirmados que nós temos em São Gonçalo hoje são 22.550 número de pessoas com Covid, casos confirmados de Covid. Pessoas curadas, 20.831 pessoas que já estão curadas de Covid, né? Hospitalizadas hoje, mas sem o resultado, pessoas que estão hospitalizadas, fizeram o teste suave, mas ainda não tem o resultado. São 82 pessoas. Número de pessoas que estão em quarentena em casa. 888 pessoas estão em quarentena dentro de casa. Eu quero abrir um apêndice para esse número de pessoas em quarentena em casa, que é consciência, né? Nós que somos da área de saúde, nós temos que ter a consciência que quarentena é algo sério. Não é porque você não está sentindo nada, não é porque você está assintomático que você não tem o vírus. Não é porque você está assintomático que você não vai usar máscara. Eu estou aqui num ambiente estéril, eu estou com minha máscara aqui guardadinha, e quando vou para a rua eu uso a minha máscara. Então é de suma importância que você entenda isso. E como você é profissional de saúde ou está estudando para ser um profissional de saúde, você tem que disseminar informações positivas sobre a melhoria em relação ao Covid. Por exemplo, se está com suspeita de coronavírus, não saia de casa. Ah, Saulo, você está falando que eu não posso sair de casa, eu não estou sentindo nada e eu preciso trabalhar. Tá, mas se você está com suspeita de coronavírus, você não está sentindo nada, mas está sem paladar e está sem olfato, permaneça em casa. Teste e permaneça em casa. Porque senão você vai ser um proliferador da doença, né? E não é só porque você vai ser assintomático que seus familiares serão também. A gente tem uma péssima visão, principalmente da área da saúde, eu estou falando de pessoas que não são da área da saúde, tá, pessoal? Pessoas que não têm a visão de coletividade. A pessoa acha que saúde é particular. A pessoa chega na unidade de saúde, vocês como técnicos vocês vão ver muito isso. A pessoa chega na unidade de saúde e não está nem aí se você está atendendo uma senhora de 93 anos que foi baleada. Ele quer curar a filha dele de 15 anos que está com bronquite. Ou não estou minimizando a bronquite, mas existem casos e casos, e às vezes a gente não consegue entender que existem casos gravíssimos, né? A gente quer ser atendido rápido, com excelência, e a gente quer tratar a pessoa de qualquer jeito. A gente quer falar com o profissional de qualquer jeito e quer que o profissional simplesmente entube a nossa preocupação, né? Então, a minha fala mais principal é em cima dessas 888 pessoas que estão em quarentena em casa, para a gente reforçar a fala. Está com suspeita de coronavírus? Está com suspeita? Está assintomático? Fique em casa. Fique em casa, não ajude a espalhar a doença, né? Vou passar aqui para o número de óbitos, óbitos que foram, né, confirmados pela Secretaria de Saúde de São Gonçalo. 749 óbitos até agora confirmados de coronavírus e 17 mortes em análise.
O que é morte em análise? A pessoa está analisando, né? Ou muitas das vezes a pessoa fez o teste, veio a óbito, o teste ainda não saiu, a causa morte dela não vai ser coronavírus, porque a pessoa só tem a causa morte coronavírus confirmada quando ela é testada. Então não existe essa lenda urbana de que morreu, coloca coronavírus, né? Eu costumo falar nas minhas aulas sobre senso comum. Nós que somos profissionais que vamos para a área de saúde, a gente não pode deixar o senso comum falar mais alto. A gente tem que entender que existe o senso comum, a gente não pode deixar o senso comum falar mais alto. Não é só porque A e B falou aquilo que a gente vai simplesmente escutar. A gente tem que procurar a informação e ver se aquela informação é verídica, né? O profissional de saúde trabalha embasado na verdade, porque um erro custa a vida. A gente tem que ter isso em mente. Vou falar também agora de dados confirmados pela epidemia, né? Hoje em São Gonçalo existem 2 polos de referência de epidemia, né? 2 polos de pesquisa, né? E estima-se, né, que hoje existam 104.595 pessoas que já tiveram Covid ou estão tendo Covid, né? Se você for analisar pela quantidade do índice populacional de São Gonçalo, que é de 1.109.000 pessoas, dá mais ou menos 10% da população de São Gonçalo já teve Covid. Isso se dá também à não prática das normas que são solicitadas. Se é para ficar em casa, pessoal, fica em casa. Se não tem um porquê ir na rua, não vá. Existe uma flexibilização gigantesca hoje, justamente para que a gente fique em casa, evitem aglomerações, evitem festas, né? Eu sou morador aqui do município de São Gonçalo e vejo assim inúmeras festas que acontecem em instituições, em clubes aqui em São Gonçalo, e isso não é positivo, porque isso dissemina a doença, né? Existe uma matéria de jornal que diz que jovens hoje são o maior índice de proliferação de doença é o jovem. Mas qual a proliferação de doença? Do coronavírus, porque é uma doença que, por mais que nós já temos uma visão e um entendimento de que é algo novo, já está entrando no nosso cotidiano. Nós já estamos entendendo que existe coronavírus e nós estamos começando a achar que a quarentena acabou, que a gente é simplesmente um marketing político. E não é um marketing político, é um marketing, é uma visão e é um marco social. Nós temos que entender que o coronavírus ele não vê classe social, o coronavírus ele não vê distinção de raça, credo, religião. Se nós não lutarmos contra esse inimigo único, porque hoje a gente acha que nós temos vários inimigos, mas nós temos um inimigo só. O nosso único inimigo é o coronavírus, nós temos que lutar contra ele, né? Eu estive à frente a coordenação de um polo de testagem em São Gonçalo, um polo de testagem que aconteceu na Cruz Vermelha, e lá nesse polo eu consegui enxergar a grandiosidade que era o coronavírus. A gente custa acreditar que aquilo realmente é real, né? Mas o que acontece? A gente ignora, né? Nós simplesmente ignoramos o que acontece no mundo exterior, e a gente fica isolado na nossa casta social, no nosso ciclo social. A gente só começa a acreditar que o coronavírus existe quando um vizinho falece, quando um primo fica doente, mas enquanto isso não acontece, a gente não tem esse credo na doença. E trabalhando nessa instituição, na Cruz Vermelha, como coordenador do projeto Dados do Bem, eu consegui enxergar muito bem o que é o vírus, o que ele faz, né? E deixa eu pegar mais alguns dados aqui. O que é que ele faz, né? E hoje ele hospitalizou muita gente. Hoje nós temos essa não flexibilização mais rígida dos centros populares e centros urbanos, e a gente acha que é uma jogada política, mas não é. Hoje nós temos a informação que o pronto-socorro da Cir Vargas, né, o pronto-socorro infantil,
tem 6 leitos de enfermaria e 4 estão ocupados. Existem 8 leitos de CTI e 3 estão ocupados, né? Lembrando que houve um desvaziamento do hospital infantil, porque como as escolas e as creches estão fechadas, há não proliferação de viroses ou outros tipos de doenças que são acometidas pela coletividade infantil, né? Mas assim mesmo é uma preocupação muito grande. Você vê que existem 8 leitos, lembrando que existem leitos que foram inaugurados exatamente 5 meses atrás pelo prefeito vigente José Luiz Nance, secretário de Saúde Jefferson, e mesmo com esses novos leitos inaugurados, existem 3 leitos que estão ocupados, né? No pronto-socorro central existem 7 leitos de CTI e 5 desses 7 leitos estão ocupados. O hospital de retaguarda existem 15 leitos de CTI e 10 estão ocupados. Existem 32 leitos de enfermaria no hospital de retaguarda e 17 estão ocupados. Deixa eu ver aqui se a gente acha que o Hospital Franciscano. Aqui, o Hospital Franciscano tem 22 leitos de CTI e 17 estão ocupados. E 30 leitos de enfermaria e 20... Não, eu dei equivocado, perdão. Eu dei o número no Hospital de Retaguarda no Hospital Franciscano, né? Então vamos lá. O Hospital Franciscano tem 20 leitos de CTI e 17 leitos ocupados. Existem 30 leitos de enfermaria e 28 ocupados. No Hospital de Retaguarda de São Gonçalo, existem 15 leitos de CTI e 10 estão ocupados. Existem 32 leitos de enfermaria e 17 estão ocupados. Existe um avanço nas obras no Hospital de Retaguarda para abrir mais 40 leitos, né? Só que eu não tenho informação se esses 40 leitos serão CTI ou enfermaria, mas irão abrir no Hospital de Retaguarda mais 40 leitos.